será que tem um formato correto para a gente juntar tudo que a gente quer colocar naquele programa de treinamento e desenvolvimento? E aí esse formato, um jeito perfeito de envelopar o nosso conteúdo, é o que a gente vai saber já já. Roda a vinheta. Fala, T&D! Este episódio promete ser um encontro. Um encontro aqui de anos. Reencontro. De reencontro. O que será que mudou em tanto tempo? Bem-vindo, Igor. Ô, Pelis, valeu. Super animado de estar aqui em mais um episódio do Fala T&D. Realmente um episódio especial de reencontro, né? Estamos aqui com o nosso co-host original. Co-host original. É isso aí. Da semente. Da semente ali dos primeiros episódios. Exato. Do Fala T&D. Quem é ele? Quem é? Vocês conhecem? Carlos Cruz, CEO e fundador aqui da Bravende. Olha só, eu tenho um super currículo dele. Empreendedor, mais de 20 anos em educação corporativa, formações em administração, PNL, psicodinâmica aplicada aos negócios, hipnose na comunicação corporativa, super referência em transformar conteúdo técnico em experiência. E é justamente isso que a gente vai falar aqui, mas com uma expressão nova que talvez você, T&D, não conheça, que é o tal do envelopamento de conteúdo. Bem-vindo, Carlos. Eu quero que você traga aí o que envolve esse envelopamento. Bom, estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu falo que deu um friozinho na barriga. Eu falei, estou com saudades de voltar aqui pro Fala T&D. Tava nos primeiros episódios, acho que foram vários episódios gravados. E tá aqui agora sentado do outro lado, sendo entrevistado nesse bate-papo. É muito legal. Mas falar de envelopamento de conteúdo, é importante primeiro a gente entender o porquê envelopar um conteúdo. Então, envelopar tem a ver com a forma. O que eu vou envelopar, como eu vou envelopar. Mas o porquê tem a ver com qual dor a gente quer resolver, qual problema a gente precisa trabalhar. Então, tudo começa num diagnóstico muito bem feito de necessidade de aprendizagem de alguém. Pode ser eu, Carlos, preciso aprender alguma coisa, você, Elis, precisa aprender, Igor precisa se desenvolver em alguma coisa, porque ele tem um novo desafio, porque tem um objetivo mais ousado na carreira, nos negócios, ou nós, como uma equipe, precisamos nos desenvolver. Mas pode ser que você seja de uma área de treinamento e desenvolvimento, como é o público que nos escuta, que está nos assistindo, você que está aqui com a gente, que talvez tenha o desafio de envelopar um determinado conteúdo. Mas para envelopar, você vai ter que olhar para um público-alvo que tem necessidade de aprendizagem. Por isso, estabelecer um objetivo claro de aprendizagem é o primeiro passo. Puxa, eu preciso que determinado grupo de pessoas ou determinado indivíduo conheça determinados temas. Ou ele precisa aplicar em determinada operação para ter determinado resultado. Ou ele precisa, com determinado conhecimento, criar novas coisas. Então, a gente pode estabelecer vários objetivos de aprendizagem. E aí a gente passa para o processo de envelopamento, que basicamente é um processo de estruturação para você distribuir um determinado conteúdo para gerar experiência de aprendizagem. Então, tudo começa na curadoria de um conteúdo ou na coautoria, na capacidade de você identificar o que um público precisa e o que tem à nossa disposição. E aí você precisa envelopar, que basicamente é você organizar nos vários formatos que depois podem ser distribuídos para gerar desenvolvimento para aquele mesmo público ou para qualquer outro público que tenha determinadas necessidades. Então assim, eu confesso que não tinha ouvido falar o envelopar conteúdo, né? E aí a primeira impressão me dá uma ideia de encapsulamento, né? De fechamento, de deixar uma coisa muito estática. Não é isso, né? Você prepara e redistribui de várias possibilidades, é isso? Porque envelopar, de fato, é como é que eu encapsulo um determinado conteúdo em um determinado formato. Tá. Tanto que muitos de nós... com foco no formato. Sim. Com foco no formato. Tá. Então, hoje, eu vou falar como alguém que está aqui à frente da Bravende, desenvolvendo soluções de aprendizagem para grandes clientes aí no Brasil e aí no mundo. Não dá mais para pensar como antigamente. Eu vou aplicar um treinamento. Aplicar um treinamento, você vai precisar encapsular um determinado conteúdo em um determinado formato. Puxa, eu vou aplicar uma determinada dinâmica, eu vou apresentar um slide, olhando lá do passado, ou não vai ter slide nenhum. Na verdade, eu vou proporcionar com que essas pessoas acessem determinado desafio, e para isso elas vão ter que acessar determinados conteúdos em alguns formatos, e para isso elas vão ter que resolver um problema. E depois elas vão aprender e aí vão compartilhar com outros. Estou dando exemplos, porque hoje quando a gente pensa em aprendizagem, o poder de gerar desenvolvimento deixou de estar apenas na figura de quem estava num palco.
que é como muitos de nós aprendemos, e nossos filhos ainda, né, quem tem criança, todos nós aqui temos, né, vários filhos, eles 4, você? A mesa tá 3, cheia. eu tenho 2. Tem 9 aqui, 3 só vezes que 3 tem aqui 9, é. né? A minha filha ainda vai para a escola, ainda aprende parte do aprendizado no modelo tradicional. Ainda a gente vivencia isso. Embora a gente viu agora na China que vão começar a ensinar inteligência artificial para as crianças de 6 anos na escola. Enquanto tem gente que está fugindo disso. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque quando você pensa em envelopar, é como que você cria vários artefatos de aprendizagem que você pode utilizar ou disponibilizar. Porque pensa, utilizar sou eu no controle. Disponibilizar é estimular o protagonismo das pessoas para poderem acessar determinado conteúdo que elas precisam aprender. E os conteúdos podem ser distribuídos em vários formatos. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que as pessoas aprendem, a melhor forma para elas aprenderem é quando elas estão precisando resolver alguma coisa. E normalmente, quando elas estão precisando resolver alguma coisa, às vezes não é no momento que elas estão em contato com o treinador ou com o facilitador. Às vezes é quando a pessoa está, por exemplo, tendo que resolver uma demanda com o cliente, tendo que preencher um relatório porque o diretor pediu. Ela tem que desenvolver uma habilidade para influenciar alguém dentro da operação para colocar um projeto para rodar. Esses dias a gente estava falando com uma empresa que está treinando um grupo de trainees que está com dificuldade porque eles falam, pô, mas eu tô aqui na empresa, eu tenho dificuldade de pegar informação, eles estão esperando a informação chegar. Só que no fundo eles estão precisando desenvolver habilidade, de ter proatividade, de negociar e influenciar interlocutores dentro da empresa, que é muito grande, para ele conseguir colocar o projeto dele para rodar, mas ele ainda não aprendeu a fazer isso. Então, quando a gente pensa em envelopamento, é a capacidade que hoje um profissional que atua com educação corporativa ou educação tradicional, em vários formatos, de envelopar. E aí, envelopar é basicamente, puxa, alguém precisa aprender alguma coisa. Qual a melhor forma de ela aprender? A melhor forma de ela aprender é ela fazer uma pergunta para uma inteligência artificial que automaticamente responde para ela alguma informação dentro dos parâmetros que aquela empresa tem de diretrizes, por exemplo, para uma determinada atividade. Ou pode ser o seguinte, puxa, eu vou fazer uma trilha para eu me desenvolver em alguns conteúdos e essa trilha é uma trilha assíncrona. Eu vou entrar numa plataforma que a empresa disponibiliza e eu vou acessar alguns determinados conteúdos que foram envelopados, foram encapsulados. E esses conteúdos é como se fosse peça de Lego. Então, minha filha fez aniversário, ganhou lá um Lego do Stitch, que ela adora. E ela ficou me esperando para chegar em casa para a gente montar. Tinha lá, eu olhei e tinha 780 peças. Eu montei esse Lego. Você montou esse? Eu montei esse Lego. Parabéns, hein? Pouco tempo. Parabéns para vocês, Aliás, hein? estou montando. Eu falei, filha, vamos montar a fase 1, aí deixamos lá. Agora tem a fase 2, tem umas 8 fases lá pra gente montar. E pra gente montar, a gente tem que ir aprendendo. E tem lá um guia de instruções, só que pode ser que no meio a gente junte com outros Legos e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente pensa em desenvolvimento, existem várias informações que a gente pode acessar. E a gente pode disponibilizar para as pessoas que precisam aprender. E é como se tivesse peças de Lego. Eu posso criar um microlearning com um card, ou eu posso ter um vídeo rápido, ou eu posso ter um atalho que a pessoa entra lá em algum lugar que ela sabe que acessa uma informação, que é um FAQ. Então, quando a gente pensa em aprendizado, ele vai acontecer de várias formas. O que a gente precisa fazer é disponibilizar isso. E aí é claro que quando a gente pensa no papel de um profissional de educação corporativa, a gente precisa pensar como é que a gente disponibiliza isso, integrando quem precisa aprender, que é o aprendiz, e quem pode ensinar. E quem pode ensinar pode ser nós, pode ser eu, pode ser Elis, pode ser você, formalmente ensina, ou a gente criar mecanismos para que as pessoas dentro da organização criem uma cultura de aprendizagem para poder disponibilizar e envelopar esses conteúdos. E a gente pode simplesmente fazer um workshop e depois ter multiplicadores, é uma forma de você envelopar. A gente pode ensinar pessoas dentro da empresa a virarem influenciadores internos e multiplicadores, e gravar um conteúdo com vídeo e disponibilizar. Ou a gente pode fazer algo super estruturado, como um e-book, como um playbook, como uma one page, uma gamificação, tem várias alternativas. Entendi. Então, assim, só para tentar clarificar para mim como que fica isso. É identificar as dores da organização, usando a metáfora do encapsular como uma cápsula de um remédio, que todo mundo quer achar a pílula do conhecimento, a pílula da aprendizagem. Então dá para, de certa forma, achar isso. Então a gente identifica quais são as dores e quais os envelopes ou as cápsulas resolvem cada uma das dores e deixá-las disponíveis das melhores formas dentro da organização. E aí você pode ter, de forma sistêmica, isso disponível para que as pessoas acessem,
Só que nem sempre as pessoas conseguem fazer essa jornada por conta. E aí a gente pode ter profissionais, que somos nós de educação corporativa, que ajudamos a criar experiências de aprendizagem. Ou Que trilhas, é uma como a cápsula gente vinha específica, chamar. entendendo o Pode ser cenário. várias cápsulas. Você Sim. pode ter vários elementos. Então hoje não dá para você pensar em desenvolvimento apenas com um elemento só. Então, desde o convite para participar de uma jornada de aprendizagem já é um elemento que estimula o aprendizado. Até depois que eu aprendi ou tive acesso a um conteúdo, eu preciso praticar, eu preciso talvez falar com o mentor, e que pode ser alguém contratado de fora da empresa, daquela organização, ou pode ser alguém de dentro. E esse mentor pode estar preparado para poder gerar esse desenvolvimento. Então, como é que a gente envelopa isso de forma estruturada? E esse envelopamento, como eu falei, ele pode ser desde um plano de aula pronto, com workshop, que quando um grupo precisa, alguém vai lá e aplica. Ou pode ser uma diretriz, pode ser um objeto educacional, a gente chama de artefato, né? Que é alguma coisa que você encapsula, que é exatamente. E como é que a gente encapsula isso e ajuda a pessoa ao longo do tempo, talvez a cápsula do tempo, né, do conhecimento, para sair do ponto A para o ponto B. Qual é esse ponto A? Qual é o ponto B? Vai depender do desafio que cada grupo se coloca como equipe, ou cada pessoa escolhe, ou precisa naquele momento. Esses artefatos que você trouxe, para mim, passa muito por esse profissional da educação corporativa e o envelopamento de conteúdo não pode ser uma coisa aleatória. Então, o envelopamento ele não é aleatório, ele é uma escolha com o objetivo de gerar aprendizagem. E aí, dentro dessa escolha, eu imagino que tem algumas dimensões. Então, você tem ali um espaço que é visual. O que eu vou usar de visual que vai conseguir compor esse envelopamento? Tem uma questão da narrativa, que a gente fala que é muitíssimo importante. As pessoas lembram das histórias, do storytelling que eu estou criando, do início ao fim, desde o primeiro convite até a história final que eu vou contar. Tudo precisa conversar. Isso tem a ver com envelopamento. Imagino também que passa por um lado estratégico, que aí é muito do que a organização, o que a empresa que encomendou quer que aquelas pessoas, que nem sempre são as mesmas, né? Quem comprou não necessariamente é quem vai usufruir daquela ferramenta ou daquela aprendizagem, mas não dá para entregar aqui no final de todo um processo de criar uma educação corporativa algo diferente de que quem encomendou, e que isso precisa, obviamente, criar uma jornada, uma experiência. Então, esse envelopamento, eu imagino que você está trazendo no seu dia a dia, está organizado tudo isso numa escolha intencional do profissional Isso do aí. T&D. Era uma escolha intencional. Imagina que você tem a figura do aprendiz, que pode ser qualquer pessoa que precisa aprender qualquer coisa, independentemente da posição. Aqui a gente não está falando de cargo, a gente está falando de um indivíduo que precisa aprender, se desenvolver, um grupo de pessoas que podem estar representando alguma organização, algum time. E aí você tem, puxa, essas pessoas para aprenderem, o que elas vão ver, o que elas vão escutar, o que elas precisam praticar, como é que essas pessoas vão se sentir? E aí isso se conecta com como a gente vai envelopar. Então, puxa, como é que a gente organiza esse conteúdo de forma didática? Como é que a gente cria essa narrativa usando de storytelling? Como é que a gente traz atributos visuais? E isso passa por ter um bom design. Quando eu comecei a trabalhar com educação corporativa, eu aprendi a fazer um bom slide, aplicar dinâmicas, atividades, passar conteúdo. Só que hoje a gente começa a pensar em vários outros formatos. Eu nunca imaginei que eu teria uma produtora audiovisual, que eu teria que ter um time de design, que eu teria que ter um time de consultores de aprendizagem, são designers instrucionais especializados em uma etapa do processo, que manja de síncrono, no outro manja de assíncrono. E cada etapa que você... depende do nível que você vai ter de profundidade e profissionalismo para fazer uma entrega. Hoje, você tem pessoas especializadas só em gerar um conteúdo que atrai atenção nos primeiros 8 segundos. Segundo a pesquisa da Microsoft, né, até 8 segundos você consegue atenção. Depois você já perde atenção. Foi feita uma pesquisa. Ainda mais no universo repleto de conteúdo disponível. Imagina o que se produzia de conteúdo que demorava um século XX, hoje em 2 dias é produzida a mesma quantidade de informação. Você tem noção? Tá tudo no YouTube, no TikTok, no Instagram. A questão é como que a gente dá conta de conseguir fazer essa seleção e poder colocar em prática aquilo que você acessa para você ter um resultado. Mas o que você trouxe faz todo sentido. É essa questão do cuidado do envelopamento, que passa pela cor que você vai usar, passa pelo tipo de objeto educacional. Então, eu não defendo, porque uma one page é muito cansativa, não funciona. Porque um vídeo, porque o presencial, depende. Tem coisa que não precisa de um treinamento síncrono.
Tem coisa que um FAQ que a pessoa tem uma dúvida, ela vai lá, perguntas e respostas, ela acessa, resolve para ela naquele momento. Que hoje você pode preparar um agente de inteligência artificial que te assessora. Então a questão é, não tem melhor nem pior artefato ou recurso. Existe o mais ou menos adequado, que quando você tem uma inteligência de transformar isso numa jornada, numa experiência, num ecossistema, você começa o quê? A juntar os pontos. Então a capacidade de você integrar várias coisas é o que uma inteligência artificial ainda não está conseguindo, mas está evoluindo para isso. E quem sabe usar a inteligência artificial ao seu favor vai ter uma inteligência ampliada ou até exponencial, porque ele junta as duas coisas. Então você vai lá num chat GPT, que hoje foi um dos mais usados, né? Aí que mais É o que está no agora celular tem de todo mundo, né? Está no celular de muita gente. Mas acabou de lançar, recentemente, a Manus, uma outra inteligência artificial que você consegue dizer para ela, Eu tô na fila de espera para ver se eu consigo entrar. eu te passo, você não O acessou código. ainda, eu te passo o código. Eu acessei, e em pouco tempo eu fiquei maluco vendo aquilo funcionar. Porque eu falei, eu preciso que você acesse esse conteúdo aqui, faça uma pesquisa, eu preciso que você estude esse conteúdo que eu estou disponibilizando, eu estou precisando que você ajude a estruturar isso, e comecei a dar várias atividades, e tudo isso de forma integrada para chegar a esse objetivo. Ela ficou lá trabalhando em 30 minutos, consome mais créditos, ela foi lá e me entregou um artefato, ou seja, um encapsulamento de um conteúdo que eu precisava. Que olhou as 4 esferas, No- visual, várias estratégico, Eu vou dar um exemplo. a parte da jornada, a experiência. Olhou tudo, conseguiu fazer tudo. Eu vou dar um exemplo como aprendiz, Tá. não só como que aprendi. Eu estava com um desafio como empresário que eu precisava olhar. A gente está em 2025 gravando esse episódio e 2026 vai ter uma reforma tributária. Muita gente não está olhando para isso ainda. Mas se eu não olhar para isso para o ano que vem, com a nossa empresa crescendo de forma acelerada, eu vou ser impactado. O nosso cliente vai ser impactado, vai mudar a relação tributária de uma série de coisas. Então eu fui lá e pedi para a inteligência artificial. Eu preciso que você faça um estudo com base no que vai ter de mudança na reforma tributária, de tal forma que vai impactar o meu negócio. Deixa eu te explicar quais são as características do meu negócio. Expliquei o que é a Bravende hoje. Falei, nós hoje faturamos esse valor, a gente tem essas características, a gente atende esses perfis de clientes e estamos transformando a nossa organização dessa forma, por conta da nossa perspectiva até 2030. Então eu preciso que você me ajude como um especialista em M&A, operações de fusões e aquisições, especialista em direito societário, especialista nisso, a fazer uma reestruturação, porque eu preciso tomar algumas ações. A gente tem um modelo hoje de partnership e eu quero dar um upgrade nisso, assim assado, e eu preciso que você me ajude a encontrar a melhor forma e que você me traga informações, olha só a complexidade do que eu pedi, me traga informações que me torne mais conhecedor de algumas temáticas que eu preciso para fazer algumas movimentações. Demorou lá um tempo. O que eu teria que colocar vários conselheiros numa mesa, pessoas especialistas, para me ajudar a tomar uma ação. Quando eu olhei, falei, caramba, agora qual é o desafio? Para eu colocar isso em prática, para eu poder digerir. Aí ele sabe disso, porque eu chamei ela outro dia, falei, nossa, vi várias coisas, só que agora eu preciso digerir, porque é muito rápido. Puxa, agora vamos lá. Eu peguei um exemplo meu, que aconteceu agora. Como alguém precisava aprender alguma coisa. Agora imagina o seguinte, eu preciso ensinar alguém. Puxa, eu preciso ensinar a minha equipe. Você precisa replicar isso para a equipe. Vamos pegar uma temática. Inteligência artificial. Puxa, eu preciso aumentar o nível de consciência dos meus líderes, da minha equipe, sobre o uso da inteligência artificial nas nossas operações. São pessoas que não têm esse conhecimento. Eu poderia usar a inteligência artificial para buscar conteúdo. Eu posso ir e criar um assessment para poder saber quanto que as pessoas hoje conhecem ou não conhecem. Em cima disso, eu defino que tipos de conteúdos eu preciso disponibilizar para que essas pessoas aprendam. E aí eu posso buscar especialistas de mercado, eu posso fazer uma pesquisa dentro da empresa para quem já conhece esse determinado tema, posso montar um comitê e criar formas de gerar desenvolvimento e multiplicação, e eu vou envelopar isso e distribuir. Distribuição. Pode ser workshops, palestras, treinamentos, programa de multiplicador, ou pode ser objetos educacionais que a gente dá formatos, né? A gente tem a produtora, a gente tem time de programação, a gente faz uma série de coisas assim para criar formatos e coloca isso dentro de uma trilha. Pode ser uma trilha que todo mundo vai passar por aquilo, que a empresa está precisando, ou pode ser
algumas possibilidades de acesso a determinados conteúdos que as pessoas com o seu protagonismo acessam e vão se desenvolvendo. Puxa, mas as pessoas não estão engajadas para isso. Vamos usar de elementos de gamificação, vamos usar de elementos que hoje estimulam em mecanismos de comunidade. Tem várias formas de que a gente pode utilizar. Não sei se eu estou indo num papo muito longo, mas é assim que eu estou enxergando. Não, é sensacional. E acho que tem um ponto da importância de criar esse envelopamento que, de certa forma, é o que a Manus, pelo que eu estudei, como eu não acessei ainda, vou querer esse código, ele envelopou vários agentes, né? São múltiplos profissionais trabalhando dentro de um único prompt. Então você faz e coloca todo mundo para trabalhar junto, né? E de certa forma você cria esse produto final com base em vários olhares e você tem um relatório estruturado com todas as características que a Alice trouxe de visual, de narrativa, de estratégia, né, para poder fazer um aprendizado a partir daquilo. Né? O aprendizado acontece com você, eu te mandando o código e você acessando e aprendendo. Acontece aqui hoje a gente discutindo. As pessoas precisam entender da nossa área que o aprendizado não está mais centralizado. Uhum. A gente tem o poder descentralizado. Com o celular na palma da mão, qualquer pessoa em qualquer lugar cria conteúdo. Já há algum tempo. Com a inteligência artificial, a gente começa a ter superpoderes. Porque hoje você conhece uma coisa. É muito simples. Eu lembro quando eu era pequeno, ia na casa da minha avó, via lá a enciclopédia, Barça, abria uma Barça e falava, nossa, existe isso no mundo? Hoje eu posso ir lá e perguntar, queria entender que lugar do mundo alguém sabe sobre isso. Me explica aí. Pô, eu queria aprender mais sobre isso. Me conecta com essa pessoa. Me passa o link. Daqui a pouco, se bobear, você acessou. Você não fala francês, mas você vai lá, traduz, começa a falar com a pessoa em francês, daqui a pouco você está conectado com a pessoa em qualquer lugar do mundo, aprendendo, acessando um conteúdo. Então, a gente precisa entender que nós sabemos muito pouco perto de tudo que tem de possibilidade, mas a gente precisa fazer as escolhas certas para poder ajudar a gente a chegar no objetivo que a gente tem, para a gente também não se frustrar, porque a gente não vai dar conta de acessar tudo que tem disponível. E a gente vai ter que fazer as nossas escolhas. E quem está dentro de uma empresa atuando com educação corporativa tem a responsabilidade de apoiar nessas escolhas. Porque você pode disponibilizar determinados conteúdos, envelopando isso, ou adquirindo conteúdos já envelopados no mercado, ou profissionais que podem te ajudar a envelopar, para você transformar a empresa. Porque as empresas que não se transformam, as pessoas que não evoluem e não se transformam, morrem no mundo que a gente está. Se a gente para de evoluir como ser humano, o que acontece? A gente vai ter dificuldade no relacionamento, a gente não vai dar melhor educação para os nossos filhos. O próprio relacionamento afetivo, para mim, eu encaro como um processo de evolução. Sim. Liderar pessoas é um processo de evolução. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a distribuir mais o poder de gerar desenvolvimento. Você começa a gerar mais engajamento dentro da empresa, com pessoas que passam a ser sponsors de determinados temas, que estão acessando informações e que você não está, e daqui a pouco essas pessoas geram desenvolvimento. E aí você passa a ser alguém que ajuda a fazer curadoria, coautoria, como é que você envelopa isso, que é esse processo estruturado, e pensa na distribuição. E a distribuição, isso daqui, por exemplo, é uma forma de a gente envelopar um conteúdo através do videocast. A gente pode depois fazer um corte, é um outro tipo de envelopamento. A gente pode pegar o que está aqui, pedir para alguém do nosso time assistir, organizar as informações e fazer um artigo. Ou a gente pode colocar numa ferramenta de inteligência artificial, pedir, preciso que você entenda quais foram os principais insights e vou transformar isso num book, num e-book, num PDF. E eu vou compartilhar. Então, você percebe? Hoje a gente tem infinitas possibilidades. O profissional de treinamento e desenvolvimento que fica preso a um único formato, ele está defendendo a posição dele. Não estou aqui julgando, mas ele está preocupado com o que ele sabe só para ele passar. É diferente você olhar o que as pessoas precisam aprender, como elas querem aprender. Eu estava num evento há pouco tempo, lá em Austin, no SXSW, né, um evento de música, o pessoal acaba levando várias tendências e tudo mais. De inovação, né? De criatividade, festival que gera criatividade, né? O brasileiro, né, a gente chama muito de inovação. Foi a primeira vez que eu fui para esse evento. E eu encontrei um vice-presidente de uma indústria farmacêutica que cuida da frente de vendas ele foi inclusive com a gente.
trabalha com meu cunhado, e estava junto lá, e ele tem a frente de educação corporativa também que ele cuida desse laboratório, tem milhares de profissionais que ele lidera. E aí a gente estava num papo lá, conversando, aí ele virou e falou o seguinte, às vezes a gente cria soluções de aprendizagem, mas a gente não mapeia como as pessoas querem aprender. E a gente não faz um assessment de como as pessoas querem aprender. Porque como eu quero ensinar é diferente de como as pessoas querem aprender. Como elas precisam aprender. E a gente estava num papo muito interessante, ele está criando uma teoria lá e tudo mais. Então é a questão de onde está o nosso olhar. O nosso olhar está na gente, naquilo que eu domino, ou está naquilo que as pessoas estão aprendendo, no movimento de troca. E essa jornada de conexão conjunta com os nossos clientes, né? A gente, por exemplo, né, Elisa, a gente trabalha junto. A gente vai ter agora uma reunião com o nosso cliente, que o cliente marcou e ele chamou de Conexão Bravende, o nome do cliente, uma jornada de transformação, porque a gente está treinando milhares de líderes, só que ao mesmo tempo a gente está aprendendo com eles. E a gente está ensinando, eles estão ensinando a gente, e a gente vai agora ter um encontro com os experts dentro da cultura deles para ensinar a gente. Então, ou seja, é uma jornada de aprendizado contínuo, e a gente está se questionando mão dupla, em vários né? formatos. Cíclico. Perfeito. Antigamente, não, eu teria que saber tudo isso. Como pode? Eu estou indo lá ensinar uma coisa, eu não sei tudo isso. Até Mas demonstrar... é em razão justamente de um bom envelopamento, porque se ele não nos ensinar exatamente qual é o formato É isso aí. dele, o envelopamento que a gente vai fazer talvez não sirva para... Você vai ser cor azul, cor da Bravende. E a cor do cliente não é azul. Pode ser vermelho, verde, laranja, pode ser rosa, pode ser... Estou fazendo uma analogia com a cor. Assim, você não vai fazer um bom envelopamento se você não considerar isso. A narrativa Você vai envelopar, mas você vai endereçar errado, né? Isso. Na carta. Pensando fazendo a carta, você vai colocar o endereço errado. Que aí, nesse exato momento, a gente está inaugurando o nosso espaço Bravende Experience. E a gente colocou, por exemplo, a gente estava em dúvida, a gente colocou vários LEDs num túnel de experiência e tal. E a gente estava em dúvida se a gente investia mais que o dobro do custo que a gente tinha, dava 3 vezes mais, para a gente ter um LED com RGB que muda de cor. A gente decidiu investir mais para o LED mudar de cor. Por quê? Porque se eu recebo um cliente que tem a logomarca e que a cultura dele tem a cor verde, se ele chega no espaço e ele vê tudo verde, o que vai acontecer com ele? Fala, puxa, que parece com um lugar familiar, eu tô em casa. Tô em casa. Chega um cliente que tem uma cor vermelha. Isso não é o principal, mas você percebe que isso é um detalhe que faz diferença. Pô, você gosta de rock, chega no ambiente, tá tocando rock, legal. Mas se você gosta de sertanejo, eu tô fazendo uma analogia com essa questão da música, que nem minha filha, tá na fase do Stitch. Já passa. Então, a festa dela estava toda envelopada com Stitch, lembrancinha de Stitch e tudo mais. O envelopamento, então, são essas sutilezas que você agrega para entregar o conteúdo. É o conteúdo em si, adequado para aquele público, no nível de profundidade. Tá. Puxa, eu vou treinar liderança para o primeiro nível. É o líder que cuida da operação. Não, é um segundo nível. É o líder que lidera um outro líder. Não, é o nível mais estratégico. É o líder estratégico que lidera outro líder. Líder de líder de líder. Qual que é o tipo de approach ou de conteúdo que eu vou levar para ele quando a gente falar de tomada de decisão? Tomada de decisão, para um é uma coisa, para outro é outra. Um outro nível muda completamente. Então tem a ver com conteúdo. Como é que eu pego esse conteúdo e envelopo para ensinar a tomada de decisão para um C-level? Bom, o C-level, dependendo da tomada de decisão, às vezes tem que ensinar ele a lidar com uma situação que é lidar com um problema que vai virar uma crise e que pode impactar o negócio como um todo. Ele tem que tomar uma decisão num nível mais estratégico. Daqui a pouco a tomada de decisão de alguém que está no primeiro nível é: eu delego ou eu faço? Vai dar tempo? Meu time está preparado ou não está? Aprovo ou não aprovo aquela determinada alçada que eu tenho? No nível que o impacto é grande. Se der errado, não tem problema. A perda a gente dá conta, podemos arriscar. Então e aí eu vou ensinar o quê? Eu vou ensinar no workshop, eu vou propor um desafio que a gente tem que resolver na operação e que as pessoas têm que tomar decisão. E para isso eu vou munir de frameworks que eu aprendi, que está sendo ensinado em Harvard. Porque aquele grupo tem um nível de sofisticação que rapidamente eles entendem e aplicam. Não, eu preciso implementar um sistema de tomada de decisão para que as pessoas, dentro de alguns critérios, usem 5 normas ali para tomar decisão. Sei lá, tô viajando aqui no exemplo, mas o envelopamento tem a ver com design instrucional também,
do ponto de É vista uma forma de fazer design instrucional, na É uma verdade. forma, isso é aí. a forma de fazer o design instrucional e de Que combinar, considera todas essas esses áreas. elementos assim. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Carlos, quando a gente fala assim, em treinamento técnico, a gente sabe que é um grande desafio das empresas ensinar essa questão, porque tem aquela pergunta, né? Talvez quem está ali na ponta não quer aprender, mas a organização precisa ensinar aquilo que é técnico para que saia uma boa entrega, uma boa performance daquilo que é o dia a dia. E a gente vê que muitos deles têm baixíssima retenção de conhecimento. Existe uma maneira que você tem visto, que você tem entregado para fazer esse envelopamento de conteúdo ser mais assertivo? Tem várias alternativas. É porque o treinamento técnico, ele tem que estar atrelado a algo que o indivíduo profissional vê aplicabilidade. Porque isso faz ele conectar com o action learning, a ação prática ali de aprendizado, que ele já logo coloca em prática. Caso não seja isso, às vezes ele tem que adquirir um conhecimento para ele dominar, para que em algum momento ele possa utilizar, que não é o que ele precisa naquele momento. Que às vezes você precisa de uma formação técnica mais robusta e tudo mais. Você pode usar de elementos de gamificação. Você pode envelopar usando de atributos que são atrativos visualmente, diferentes. Você cria uma trilha toda parecida, e a gente já fez isso acertando e errando com projetos grandes. Puxa, vamos então criar um padrão, porque a gente coloca na nossa fábrica de conteúdo. Então toda pessoa que for entrar numa determinada posição ou precisar aprender alguma coisa, ela entra, ela tem um exercício, logo na sequência ela entra um formato one page que tem acesso a alguns conteúdos, entra um avatar com inteligência artificial, ela tem um desafio, ela tem que ir lá e aplicar, e aí tem um exercício e tal. E aí, vamos colocar um elemento de gamificação, foi super legal, só que a gente criou 50 objetos com o mesmo formato. Só que essa pessoa, daqui a pouco, ela teve que assistir 8 trilhas dessa. Como eram todas muito parecidas, lá para a terceira, quarta, começou a perder o engajamento. Por quê? Porque a pessoa falou, mas isso é muito parecido. Muda o conteúdo estímulo, não né? era. Aí a gente pode mudar o estímulo. Então, tudo depende de qual que é o público, qual a volumetria, como é que você vai trabalhar. Estou dando um exemplo, né, real. Então, a gente estava agora desenhando um projeto para uma grande instituição para desenvolver todas as competências comportamentais corporativas, e aí nosso time, para ganhar velocidade, porque aí você bota toda uma linha de produção, entre aspas, que são conteúdos totalmente customizados, mas os formatos muito parecidos. Eu olhei e falei, opa, não vamos fazer isso não. O cliente até pediu, porque já ele vai reclamar. Porque imagina, você vai treinar 30 mil pessoas nessa operação, nessa empresa. Uma das maiores do Brasil, tem quase 100 mil colaboradores. E eram as competências corporativas. A gente vai agora treinar esse público em 2. Beleza, elas podem até ser parecidas com conteúdo diferente. Mas daqui a pouco essa pessoa ela vai estar na organização e ela vai poder acessar outras trilhas. Então, vamos pensar em formatos diferentes, com conteúdos diferentes e envelopamento diferente. Então, tudo vai depender de qual é o público, qual o orçamento que você tem, quanto tempo você tem para desenvolver. Então, assim, tem várias variáveis. O objetivo de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem. E aí tem uma visão que é curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. A ponto de daqui a pouco você pegar algumas coisas que você não vai ensinar para o profissional tudo que ele precisa naquele momento. Você pode preparar um agente de inteligência artificial que domina aquilo lá e quando ele tiver uma dúvida, ele fala com esse agente. Então, por exemplo, recentemente, uma instituição financeira nos procurou para desenvolver um agente que é um mentor que domine e conhece todo o código de conduta dessa instituição, está de acordo com compliance, conhece o que se espera de um líder dentro dessa organização e no momento que ele tem um desafio com a equipe, tem uma situação crítica, ele precisa dar um feedback. Esse agente domina parâmetros de feedback, domina o que é esperado de conduta de um líder. O líder vai lá e começa a conversar com esse agente. Esse agente faz algumas perguntas, vai orientando, mentorando esse líder para que ele possa tomar uma decisão menos impulsiva e consiga ser mais certeiro na sua atuação, seguindo os valores da companhia e tudo isso. Então, existem muitas possibilidades para a gente poder facilitar esse processo. É que hoje nem todo mundo conhece ainda como fazer isso. Mas já as pessoas vão estar conseguindo criar seus próprios agentes por conta
com muita facilidade. Hoje, já dá para as pessoas fazerem, nem todo mundo sabe como, por isso que a gente ajuda, a gente oferece esse tipo de serviço, mas é uma questão de mentalidade. E as pessoas falam, não, eu vou usar o agente de inteligência artificial, eu vou ficar com o cérebro congelado, né? Eu vou começar a ficar apodrecido, né? Apodrecido, menos neurônio, né? É. E, pelo contrário, você potencializa aquilo que você faz. Pelo menos é assim que eu enxergo. Então, eu enxergo a possibilidade de eu ampliar as minhas capacidades, a sua, dele, a nossa. Depende do esforço que a pessoa coloca. Eu tenho me questionado muito sobre essa questão da inteligência artificial, né? E eu estava aqui refletindo também sobre até que ponto a gente vai usar a própria inteligência, esse agente, para me ensinar como fazer, e quando que eu vou colocar esse agente para fazer o que eu faço. Tem as duas coisas. E tem as duas coisas. Mas isso vai depender do esforço e intencionalidade com que você vai fazer. Então, se você vai colocar ele para fazer o que você faz, tá, o que você vai estar fazendo para aprender mais, para se tornar mais relevante e não substituível por esse agente? Aí vai depender do que cada um quer e o momento de cada um. Esse é o desafio, né? Umas matérias, né, que o Bill Gates estava falando que, puxa, já as pessoas vão trabalhar 2 dias por semana só, e o resto a inteligência artificial vai fazer por elas. Eu falei, caramba, será que eu... Porque como eu estou em fase de crescimento, eu penso, sobrou tempo, como é que eu faço mais e melhor para crescer? Mas pode ser que eu esteja num momento de vida que eu queira trabalhar muito menos e, ao mesmo tempo, pode ser que isso me dê mais tranquilidade. A questão é como que eu equilibro parar no tempo e como que eu equilibro continuar evoluindo com tudo isso que está acontecendo e lidando com essa complexidade. Acho que tudo isso está muito relacionado ao momento de negócio, ao objetivo de vida, ao que cada um busca. Eu acho que não tem certo nem errado. Minha avó não acessa inteligência artificial e tá tudo bem. Tem uma tia que não acessa e no momento de vida dela, o que ela quer para ela não muda nada. Então, acho que a gente não pode julgar. Tem que usar. No mundo dos negócios, na nossa área de educação, quem não usar vai ficar para trás. Sim. É simples assim. Agora, pode ser que o que a determinada pessoa faz hoje ainda vai ter uma data de validade. Pode ser que demore, ou pode ser que seja rápido, vai depender do que cada um faz na sua respectiva atividade. Ou mesmo na nossa área, né? Quem não usar vai ficar para trás, concordo com isso, mas depende da especialização também que ele vai trazer, ou da frente, ou do posicionamento também, né? Então, tem várias nuances e vários caminhos que a gente vai ainda descobrir ao longo da jornada. É que como a gente está no mundo vou falar do universo corporativo, que é onde eu estou mais inserido, né? Que é de competição. Tem a ver com o meu olhar. E talvez se eu estivesse num outro universo, eu talvez olharia de uma outra forma. Claro, eu acredito muito na colaboração, mas a gente vive um mundo competitivo onde as empresas estão competindo entre si, é o universo corporativo, né, que tem aí economia e tudo mais. Então, nesse universo, você tem pessoas que estão buscando o seu espaço, que querem ocupar um determinado espaço e, para isso, estão buscando alternativas, estão se desenvolvendo. Pô, um determinado indivíduo foi lá, sei lá, vou dar um exemplo. Hoje eu sou empresário, mas quando eu comecei nessa área de educação, eu falei com um monte de empresa. Não me deram oportunidade. Falaram, não, esse cara é muito novo, não vai dar certo e tal. Falei, então vou montar meu próprio negócio. Eu poderia estar trabalhando numa empresa com alguém, talvez. Então a questão é, eu por necessidade, pelo que eu queria, eu fui por conta me virar. Se eu tivesse uma inteligência artificial na época, você tá maluco. Com a vontade que eu tava e sem o filtro que eu tinha, hoje talvez tenha uma nova geração que está querendo fazer o que eu faço, não tem a estrutura que a gente tem, que, né, diferente de quem está começando, já somos bem maiores e que talvez está fazendo muito mais rápido, muito melhor coisas que eu estou batendo cabeça tentando fazer, porque eu não estou priorizando tempo, não tenho time, isso daí é muito simples, não vou fazer. A pessoa começa a fazer. Então, assim, tudo vai depender de determinado mercado e tudo mais, mas pode ser que fique tudo bem. Sim. Eu acredito, e aí é uma questão de crença, que a inteligência ampliada proporciona você ser melhor. A ampliada então, é a soma das duas, né? E não aí. a substituição. Eu acho que esse é o cuidado. Qual que é o empenho e o esforço que a gente vai fazer para se manter relevante, para não apodrecer o cérebro, que tem os estudos aí da queda do QI. Né? As pessoas estão... Então, assim, isso depende do esforço que você está colocando, da curiosidade, do seu aprendizado. Eu acho que é por aí que a gente tem que tomar cuidado para não ficar independente. Muito bem, Carlos Cruz. Chegamos aqui, ao né? final. Deu o nosso tempo aqui, bem E olha lá, na hora. a hora que ela coloca já o tablet aqui, a gente já tá assim. A gente tem aquele momento Toma e Devolve, que você conhece bem. Tá, e a gente só vai não sei o que vai te vir, lançar. A gente vai te lançar. Vai lá, Igor. Vamos lá. Autodidata. Eu me considero um autodidata e as pessoas que conseguem
aprender e assumir esse protagonismo vão se libertar tendo muito mais controle sobre sua própria vida. Diploma. Importante, foi muito importante para mim. Eu continuo fazendo muitos cursos, porque quando eu faço cursos, além de ganhar o diploma, eu conheço pessoas. E isso acaba me trazendo muita informação. Mas eu acho que sem diploma você também consegue fazer muita coisa se você tiver protagonismo para aprender. Diploma não substitui conhecimento. Né? Não substitui conhecimento. Boa. E o PPT morreu? Ah, eu gosto do PPT. Eu gosto do PPT. Principalmente quando eu preciso pegar uma dor de um cliente, transformar aquilo num projeto e apresentar uma solução que eu até então não tinha pronto. Porque como eu venho do serviço, o serviço às vezes ele é intangível. E uma das formas de eu conseguir comunicar é fazer MVPs, POCs e conseguir documentar para transformar aquilo que... Então, para mim, o PPT é uma ferramenta de trabalho muito poderosa. E o PPT é uma forma de envelopar o conteúdo. É uma forma de Exatamente. envelopar. Mas Boa. existem várias outras. Exato. Mas eu sou fã dele, então eu diria que não podemos olhar para ele como o único meio. Mas ele é uma ferramenta, se bem utilizada, ainda que não morreu, para mim. Boa. O que não é óbvio sobre o Carlos? O que não é óbvio sobre o Carlos... Eu sou uma pessoa bastante dinâmica, agitada, né? Mas adoro dormir. Pode parecer que não, mas eu... O pessoal fala, pô, você deve dormir pouco. Se deixar, eu paro no sofá, eu durmo. Eu gosto de dormir, embora eu paro pouco, mas eu gosto, às vezes, do ócio. Gosta muito, faz pouco. Tá nesse lugar. Tá no lugar do gosto muito, faz pouco. Que eu acabo assumindo muitos desafios, e aí quando sobra tempo livre, ao invés de eu ir pro ócio, eu tenho uma fila de coisas que eu quero fazer. Então eu vou colocando coisas aí para acontecer, né? E como é que dá para encontrar o Carlos? As pessoas querem conversar mais com você. Aqui na Bravende, então me encontro, só procurar os canais da Bravende, tô por aqui. E tô no Instagram, carloscruz.bravende, que é onde eu tô hoje, LinkedIn e tudo mais, só dar um alô, me chamar lá na mensagem que eu respondo aí diretamente. Matou a saudade Boa. do seu amigo, Igor? Opa, pô, tava bom. Precisava desse papo aqui pra gente conseguir se encontrar. Boa, isso aí, Igor. E trocar ideias e entender um pouco mais desse universo que vocês estão trazendo para transformar a educação corporativa. Então é sempre muito bom ter esse tempo para conversar com você. Obrigado pela parceria, obrigado aí pela jornada, né, Elis? Comecei entrevistando, agora dividimos isso e tô com saudade de voltar aqui Venha quando quiser. E a gente já falou de lançar um novo formato, né? Estamos Exato. programando aí com um novo espaço. O que vem por aí. O que será que vem por aí? Mas aqui, essa mesa é sua, venha quando quiser. Convidem mais vezes. Por favor. Boa. E você que está por aí, abriu também um triplex na sua cabeça aí de envelopamento de conteúdo, que a gente sim tem cada vez mais formatos, mas a escolha tem que ser intencional, com foco em gerar o aprendizado para o outro. Então, procura por aqui, porque esse também é o nosso objetivo, gerar aprendizado para você. Até o próximo episódio. Valeu, Tchau, até tchau. mais. Valeu.